Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. O nosso assunto de hoje é a nanotecnologia, uma área inovadora que utiliza nanomateriais para resolver desafios ambientais e promover a sustentabilidade. Com o avanço da nanotecnologia, temos assistido a novas possibilidades de soluções para a preservação do meio ambiente, como o tratamento de águas, a remoção de poluentes e a melhoria de processos industriais. Muitos países têm se destacado em pesquisas e inovações na nanotecnologia e o potencial para o meio ambiente é enorme, com aplicações que vão desde a remoção de metal pesado em águas até o desenvolvimento de materiais mais sustentáveis. Quem conversa conosco sobre essa tecnologia e seu impacto ambiental é a química e pesquisadora no Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica da Argentina, Stefânia Baigorria, e o pesquisador e coordenador do curso de Engenharia Química da UFN, Cristiano Roden. Sejam bem-vindos. Olá, olá Laís, olá Estefânia, todo mundo que está nos Eu ouvindo aí. começo então fazendo uma pergunta para a professora Stefânia, que conversa conosco direto da Argentina. Professora, a nanotecnologia oferece várias vantagens, então, em relação aos métodos tradicionais de tratamento e a recuperação ambiental. Como então que a nanotecnologia ela pode contribuir para a remoção de impurezas do solo e da água e quais são os avanços que a gente pode esperar desta área? Oi, e aí? A nanotecnologia tem muitas vantagens em comparação com outros materiais que têm um tamanho maior. A vantagem dos tamanhos, dos materiais de tamanho nano é seu tamanho, né? Porque eles têm um tamanho bem pequenininho e isso faz que a superfície de contato que eles tenham com tudo que fique ao redor deles seja maior. Então, tem mais reatividade com as coisas que ficam ao seu redor. Então, os nanomateriais têm uma eficiência muito superior que outros materiais, então permite uma remediação melhor de aquelas impurezas ou poluentes que fiquem tanto no solo como na água. Então, tem um grande potencial, tem uma alta seletividade de diferentes poluentes, e é um enfoque muito inovador para essa aplicação nessa área de tanto remediação de solo como da água, porque aí permite fazer uma imobilização do poluente, da impureza, para logo jogar fora e eliminar ela do meio, tanto do solo como na água. Então, acho que é uma das tecnologias mais promissoras dos materiais, mais promissores para poder se utilizar neste último tempo para essa problemática que tem no mundo todo. E professor Cristiano, toda tecnologia inovadora traz desafios. E quais são então os desafios técnicos e éticos existentes hoje dentro da nanotecnologia? Quais são os desafios que a nanotecnologia então enfrenta no desenvolvimento de soluções ambientais? Na verdade, o maior e o grande desafio técnico que a gente enfrenta, que a gente procura, é o resíduo zero, né? Sempre que se apresenta, sempre que a gente que se desenvolve novas tecnologias, novos protocolos, sempre que procura desenvolver novos protocolos para remoção de algum tipo de contaminante, seja ele qual for, a gente sempre procura. A gente sempre tem que ter em mente qual o resíduo esse protocolo gerará, né, e como tratá-lo, como eliminá-lo. Então, como eu disse, a utopia sempre é o resíduo zero, né, para simplesmente se eliminar o que quer que seja. É. Já em termos de que já em termos de desafios éticos, a questão ética, ela passa principalmente por uma regulação, né, ela passa principalmente por uma regulação legal. Não, considerando que a nanotecnologia ela é relativamente nova, né, a gente não tem os materiais, saem todos são materiais são desenvolvidos quase que semanalmente, né, a gente precisa, né, isso já é uma necessidade já de algum tempo, que se faça uma regulação, se faça um desenvolvimento
de questões técnicas, né. Só que essa regulação, essa questão legal, ela passa fundamentalmente por uma discussão, por um debate, isso tem que ser regulado pela academia, não pode ser uma questão política, né, não pode ser um debate político, mas tem que ser um debate, um estudo acadêmico, né, quem tem que guiar isso, quem tem que regular, quem tem que fazer essa liderança e a condução de uma regulação, dessa regulação é a academia, não pode ser um ambiente político isso aí. E professora Stefânia, como que é vista essa situação aí na Argentina também dessa regulamentação? Eu acho que é um pouco similar aí no Brasil. Tem algumas regulamentações, mas ainda falta muito. Eu concordo com o Cristiano, que muitas vezes as decisões são tomadas pela política em si, mas não tem muita consulta com o lado acadêmico, então fica como dissociado o que termina decidindo o setor político com respeito ao que realmente acontece. Mas é realmente uma questão a ter muito em conta que acontece logo de que a gente utiliza a nanotecnologia e os nanomateriais, o que fazer com eles, e como eles afetam ou não ao ambiente e à sociedade. Mas é uma temática que aqui, na verdade, está um pouco menos tratada que aí no Brasil, mas tem um pouco de interesse. Mas nesse momento em particular, isso fica bem difícil aqui na Argentina. A gente tem alguma regulação, mas ela é muito incipiente ainda, né, essa é muito incipiente e isso também acaba, por vezes, reduzindo as possibilidades de inovação que a gente pensa em fazer. Então, muitas vezes, eu vou desenvolver um método qualquer, é um método X, só que tu fica pensando: "Será que quando houver essa regulação, esse método vai ser liberado, eu vou conseguir aplicá-lo, né, então, ou vou ter restrições. Então, essa lacuna de regulamentação legal, dessas questões legais, isso também nos prejudica em termos acadêmicos, em termos de pesquisa. Sim, concordo. Faz uma dissociação do que a gente faz na pesquisa, que é com o que a gente tem que logo aplicar na realidade. E se a gente vai poder aplicar, né, Steph? Uhum. Por isso que é muito importante, a gente sempre fala em nossos programas, em várias entrevistas, que o poder público, né, a ciência, a academia, elas precisam caminhar juntos, né, professores? A questão toda a gente passa sempre pela mesma dificuldade, né, não se no momento dessas regulações, no momento de estabelecer uma legislação, a academia é muito menos ouvida do que deveria, né. E quem sabe, quem desenvolve esses materiais é a academia. E a gente deveria ser mais ouvido, ser mais consultado e ter inclusive um poder de condução desse processo todo. E professora Estefânia, como que a senhora enxerga também, né, como pesquisadora, o impacto da nanotecnologia no avanço da ciência, especialmente quando a gente fala em áreas multidisciplinares, como a química ambiental e a sustentabilidade? Eu acho que os avanços que a gente tem nos últimos tempos com a nanotecnologia e a nanociência, os nanomateriais, faz uma contribuição enorme para muitas áreas. Você falava de áreas interdisciplinares, como a química ambiental, a sustentabilidade, mas tem aplicação em tudo, biologia, na parte de eletrônico, sei lá. Mas eu acho que o impacto desse tipo de tecnologias é bem bom, bem legal para todo mundo, porque trouxe respostas a coisas que a gente ainda não tinha como solucionar, por exemplo, e tem resultados melhores que com outras tecnologias. Então, o que a gente procura é dar soluções que sejam sustentáveis, sustentáveis no tempo, que sejam um pouco mais amigáveis com o ambiente, sejam seguros, o que o professor recém falava de resíduo zero, também, que não tenha risco, que não exista toxicidade. Então, o impacto que essas aplicações da nanotecnologia têm nessas áreas, tanto como a química ambiental e sustentabilidade, eu acho que é bem legal. Eu acho que é algo que tem que estar em construção constante para ter resultados legais nessas problemáticas. E professor Cristiano, olhando para o futuro agora,
Quais são as principais perspectivas, então, para a nanotecnologia na solução de problemas ambientais? Pensando já em toda essa problemática que a gente enfrenta, né, de catástrofes ambientais e tudo mais. Na verdade, muito mais que perspectivas, a gente já tem já existem soluções ambientais que sendo aplicadas, né, a gente já tem, por exemplo, uma coisa que está muito em vogue agora, as células solares, né. Existe uma série de pesquisas concretas na otimização, na melhoria dessas células fotossensíveis, para aumentar a fotossensibilidade delas e aumentar a eficiência dessas células, né. O que a gente tem também é já a gente também dirigindo isso para uma pegada ambiental, né. Outros materiais também na parte de remediação de solos, a gente tem na parte de remoção de contaminantes e remediação de solos, a gente vai enfrentar, está enfrentando agora e vai começar a enfrentar nos próximos anos uma série de problemas em função de tudo que aconteceu com a gente nesse ano, né. E um outro material também bastante utilizado, né, que é o que vem que ainda não está plenamente utilizado, mas desenvolvido e pronto para utilização, um exemplo clássico por exemplo, na nanotubos de carbono com prata. Eu vou falar direto um exemplo bem associado, né, para dessalinização e descontaminação, desinfecção de águas, né. Principalmente no norte da Europa já vem sendo utilizado em processos de osmose reversa. O que é osmose reversa? É um processo de dessalinização de água, né, para obtenção de água potável. Então, a utilização desses nanotubos de carbono, por exemplo, em conjunto com prata, dopado com prata, ele tem potencial de realizar tanto a dessalinização quanto a desinfecção da água, tudo numa etapa só. Então eu vou aumentar exponencialmente a eficácia e a eficiência do meu sistema, reduzindo o número de etapas, reduzindo custos, aumentando a disponibilidade, né, operacional do sistema. Então existe uma série de materiais, uma série de pesquisas relacionadas, e o meu interesse é a água, a Stephanie também, a gente trabalha, né, com águas, né, existe uma série de novos materiais sendo desenvolvidos e sendo também já aplicados, né. Claro que sem contar nos que estão em âmbito acadêmico ainda, né, sem contar naqueles que a gente ainda está num plano de academia, está desenvolvendo nos nossos laboratórios. A gente tem, inclusive na UFN, nós temos pelo menos 2 grupos de pesquisa que trabalham bastante de maneira bem intensa em purificação de água, né, e na Argentina também, o grupo da Stephanie também, a gente tem bastante em âmbito acadêmico, a gente tem muito bons resultados que no futuro esperamos poder que a gente possa aplicá-los de maneira mais abrangente. E que possamos trazer, né, esses resultados aqui para o Novas Fronteiras também para mostrarmos para o público, né, professores? Absolutamente, absolutamente. E professora Stefânia, nós já fizemos um Novas Fronteiras sobre uma Olimpíada de Nanotecnologia que leva o interesse, então, do assunto para alunos do ensino médio. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também da importância, principalmente de trazer essa problemática da água, da sustentabilidade, do quão importante também levar esse assunto para dentro das escolas, para que eles possam conhecer essas áreas, conhecer essas problemáticas desde a infância. Eu acho que é bem importante isso, porque quando você liga a televisão, você não escuta nada da nanotecnologia. Geralmente o que a gente está escutando é que tudo é malo, as vacinas têm nanotecnologia, que contaminam, que faz coisas na saúde, sei lá. Então, acho que essa relação que tem na academia um pouco com as escolas do ensino médio e com os meninos, né? É bem legal. Aqui também, eu sei daquele programa de as Olimpíadas Nano que vocês têm lá, e aqui a gente tem também um programa que faz a Fundação de Nanotecnologia Argentina, que ela depende do governo nacional, mas que a gente também leva essas coisas, esse mundo nano para as escolas. E é bem legal, porque os meninos, eles não têm conhecimento. E esse conhecimento que pega neles nas escolas, depois vai para sua casa. Então, seus pais também terminam tendo esse conhecimento e também tendo consciência de aquele cuidado na água e da importância do cuidado da água e a problemática que tem, no caso, como falou o professor Cristiano recém, que é a área que a gente está trabalhando, a importância que é do cuidado, porque tem
cuencas de água que ficam poluídas. Então, essa poluição logo vai para nossa casa. Então, explicar para eles e comentar a importância que tem o uso da nanotecnologia e que eles tenham conhecimento dos usos que tem na parte para a área de remediação ambiental, aquosa, o uso que tem a nanotecnologia na parte de eletrônicos, sei lá, nas pinturas dos carros. É bem legal porque eles não têm esse conhecimento. Então, essa difusão é bem importante. E a gente tem, inclusive, também tem um grupo de pesquisa na nossa instituição que trabalha diretamente com divulgação, né? A gente tem aquele programa das meninas, meninas da nanociência. A gente tem também um grupo bem atuante em divulgação científica. E a Stephanie tem razão, é bem importante isso porque para esclarecer para as pessoas que a nanotecnologia não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa prejudicial, não é um avanço que vai trazer algum tipo de malefício. Na verdade, só contribuir para a melhoria de tudo que existe atualmente em termos de processos. E professora, para encerrarmos o nosso programa Novas Fronteiras, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho então, quais são os avanços que a gente pode esperar nos próximos anos, especialmente no que diz respeito ao tratamento de poluentes e à recuperação de ecossistemas? Eu acho que vai ter muitos avanços, mas com avanço de tudo, não só da parte da nano, sino também com a parte dos instrumentos e sei lá, que a gente pode ter para caracterização, para diferentes aspectos que a gente também precisa para fazer o desenvolvimento dessas nanotecnologias e nanomateriais. Mas eu acho que um dos avanços que a gente tem que ter, que um pouco a gente já falou nessa entrevista, é um avanço das regulamentações, um aspecto muito mais claro para a gente da academia, para tentar desenvolver materiais que cumpram também com essas regulamentações e não ficar só no laboratório. Porque o que a gente quer realmente é dar para a sociedade tudo, um produto que a gente pode aplicar na sua casa para descontaminar águas, por exemplo, mas essa falta de claridade nas regulamentações é importante. A gente tem que saltar esse desafio aí. Então, dessa forma, a gente também consegue olhar o horizonte que tem para poder desenvolver novos materiais e também sortear aquela necessidade que tem de desenvolver nanotecnologias para solucionar diversos problemas ou problemáticas que pode ter o uso de nanotecnologia. Então, eu acho que é uma maior quantidade de pesquisas no método de desenvolvimento de materiais, nos estudos da toxicidade dos materiais, do transporte, da reatividade, acompanhado de regulamentações, vai fazer que num futuro próximo esse uso da nanotecnologia vai crescendo mais, mas com aplicações legais e não com poucos aí de conhecimento, de aplicação no meio. Perfeito. O programa Novas Fronteiras de hoje vai chegando ao fim. O programa de hoje, então, traz 3 países diferentes. Eu aqui no Brasil, a professora Estefânia na Argentina, o professor Cristiano na Alemanha. Professora Estefânia, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui conosco no programa Novas Fronteiras. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada a você pelo chamado para mim aqui. Eu fiquei surpreendida e muito agradecida com vocês. Professor Cristiano, muito obrigada também pela sua participação. Obrigado, Laís. Obrigado, Estefânia. Foi muito bacana. A gente está sempre à disposição aí para participar e contribuir, tentar trazer alguma informação para as pessoas. E eu agradeço também a presença de você aí de casa. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso YouTube, no youtube.com/UFNTV e também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau.